A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aleluias, glória a Deus. Estamos de volta para a quinta aula, falando do estudo do Apocalipse, consolação e esperança. Como eu tenho sempre falado, ler o Apocalipse é pensar em esperança. A leitura do Apocalipse traz mais intimidade das nossas vidas com o Senhor Jesus. Aleluias! Então, nessa quinta aula, estaremos falando da quarta carta à igreja de Tiatira. Vamos lá, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A igreja de Tiatira, essa pequena cidade da Ásia Menor, na atual Turquia, localizava-se em um vale fértil por onde passava o rio Lico. Tiatira era rica, conhecida como um importante centro comercial. Tiatira permanece até hoje com o nome de Aquisar, que significa a cidade branca, devido às muitas pedreiras de mármore que brilham nas montanhas próximas. Ela era conhecida pelas suas várias cooperativas comerciais, cada uma com o seu deus padroeiro, né? Elas tinham muitas cooperativas, muitas lojas, como hoje tem muitos sindicatos, né? Sindicato dos motoristas, sindicato dos químicos, e cada um tinha um deus padroeiro. Hoje não mudou nada, né? Você pode ver que os motoristas de caminhões têm o seu padroeiro, que é o São Cristóvão. O padroeiro dos advogados é o Santo Ivo. Dos médicos, o São Lucas. E aí, por aí afora, etc. Era o que acontecia nessa cidade de Tiatira. Então nós vemos que a cidade de Tiatira era muito idólatra, né? Tinha muita idolatria, muitos santos, muitas imagens de escultura, atividades de manufatura, como coloração de tecidos, roupa, cerâmica, artefatos de bronze. Artefatos de bronze era a principal fonte de comércio da região. Uma grande comunidade de judeus se atraiu ali para o comércio, onde deu origem à igreja de Tiatira. A carta ao anjo dessa igreja é a mais extensa. Ao que tudo indica, o trabalho evangelístico realizado pela igreja em Tiatira era intenso e proveitoso. Nesta carta, o Senhor Jesus se identifica como Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, o que significa que ele vê tudo e nada lhe é oculto. Este olhar como chama de fogo ilumina até o mais profundo da alma, sendo capaz de trazer à baila, à tona, os pensamentos e as intenções mais ocultas do coração. Igualmente, ele diz que seus pés são semelhantes ao latão reluzente, que esmiuçam todo o poder do inferno, bem como todo e qualquer pecado, por mais insignificante que pareça ser. Então nós vemos ali que o Senhor Jesus, ele se apresenta, né, como Filho de Deus, como olhos como chão de fogo, ele vê tudo, como semelhante ao latão reluzente que esmiuça todo o poder do inferno e do pecado. Nós vimos que a cidade de Tiatira era uma cidade pagã, idólatra, e muitas pessoas ali idolatravam. Então o Senhor Jesus, ele vem combater isso. Ele vem combater aonde o problema está. Então uma das primeiras convertidas da cidade foi uma empresária chamada Lídia, que em viagem de negócios conheceu a fé cristã através de uma pregação do apóstolo Paulo em Filipos. Está escrito em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira,
e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Lídia tinha um coração aberto, pronto para ouvir e obedecer ao que Paulo dizia. Tanto que logo se batizou com toda a sua família e insistiu em oferecer hospitalidade a Paulo e os outros discípulos em sua própria casa. Quer dizer, Lídia tinha um coração quebrantado, um coração aberto. É o que nós temos que ter. Eu e você, todos que estão me assistindo, você tem que ter um coração quebrantado, um coração aberto, pronto a ouvir a voz do Senhor. Esta atitude solícita de Lídia era bem característica da igreja em Tiatira, uma igreja que tinha amor, serviço, fé, perseverança e mais obras do que no começo, ao contrário da igreja de Éfeso, que havia abandonado as primeiras obras. Uma curiosidade sobre essa mulher chamada Lídia, que ela era uma empresária que pôde oferecer sua casa que tinha em Filipos, usar de seus bens, do seu comércio para ajudar na obra evangelística, missionária de Paulo. Por isso você tem que ser próspero, não para ser soberbo, só para você desfrutar da sua prosperidade, mas para fazer a obra de Deus crescer cada vez mais. Você vai ser usado para a obra de Deus, colocando seus bens em favor da obra de Deus. A obra de Deus depende dos seus fiéis, sendo um ofertante, sendo um dizimista, honrando a Deus, fazendo com que essa obra cresça, fazendo com que esse estudo do Apocalipse venha a crescer, divulgando esse estudo nas suas redes sociais. Então você vai fazer a obra de Deus crescer, você tem que disponibilizar a sua prosperidade a serviço da obra de Deus em o nome de Jesus, assim como Lídia fez, você também fará, para que a obra de Deus cresça. A obra de Deus venha a crescer e muitas almas venham ser ganhas, como Lídia foi ganha. No capítulo 2, versículo 19 diz: eu conheço as tuas obras e amor e serviço e fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. O Senhor Jesus reconhecia as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência e as últimas obras da igreja em Tiatira, que eram mais numerosas do que as primeiras. Mas embora houvesse tanta atividade, havia também a tolerância ao pecado. Aqui está um grande alerta para os que fazem a obra de Deus. O pecado nunca pode ser justificado, perdoado ou mesmo encoberto por boas obras, por mais lindas e importantes que sejam. Porém, infelizmente, é isso que alguns têm tentado fazer dentro da igreja do nosso Senhor. Muitos têm se dedicado com intensidade à obra de Deus, tentando levar a salvação aos outros, mas estão se esquecendo de cuidar da própria alma, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então a palavra de Deus, Paulo fala a Timóteo, que primeiro ele tem que cuidar de si mesmo, da própria salvação. Primeiro você tem que cuidar da tua salvação, para depois ganhar as almas, para depois ganhar as outras almas, levar a salvação às outras pessoas. O Senhor Jesus elogiou essas atitudes que infelizmente têm faltado em muitos hoje.
Quantos fecham os seus corações para a palavra de Deus? Quantos resistem o mesmo e mesmo conhecendo a verdade, não obedecem o que sai da boca dos servos de Deus? Quantos estão há anos na igreja e ainda não se batizaram? E quantos estão dentro da igreja e não se doam generosamente e ainda olham com maus olhos as ofertas que sustentam a igreja dos servos de Deus? Olha para as características de Lídia. Temente a Deus, escutava a voz dos apóstolos, do apóstolo Paulo, e o Senhor abriu o seu coração. Mulher de coração aberto, ouvia logo e atendia. Ouvia e logo atendia e não ficava demorando para atender a voz de Deus. Logo se prontificou para ajudar a Paulo, oferecendo a sua casa. As mesmas características da igreja de Tiatira. Essa resistência é uma ação diabólica dentro do coração e mente das pessoas para que elas não se entreguem a Deus. Quanto mais tempo Satanás puder ganhar sobre uma pessoa, maiores as chances de ela não alcançar a salvação. Quer dizer, Lídia tinha a característica da igreja de Tiatira, que muitas pessoas não têm hoje. Que muitas pessoas não têm essa característica de se doar, de logo se entregar, de ouvir e obedecer a voz dos servos de Deus, dos pastores, dos apóstolos, dos profetas, principalmente da palavra de Deus, de logo atender, porque aquele que atende será atendido, a alma generosa prosperará. Então muitas pessoas hoje, elas fecham o seu coração para a obra de Deus, para a palavra de Deus, para a palavra da verdade. Muitas pessoas estão fora dessas características da igreja de Tiatira, de Lídia. Elas fazem ao contrário. Elas vão até a igreja, mas fecham os corações, principalmente na hora de falar do dízimo, da oferta, de ser generoso, principalmente na hora de ajudar a obra evangelística. Esse estudo é uma obra evangelística para ganhar almas, para trazer você mais próximo de Deus. E essa resistência é uma ação diabólica que o diabo coloca no coração das pessoas. Porque quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ela tem a característica de Lídia. Ela logo abre o coração, os ouvidos, ela logo atende, ela logo se prontifica em fazer a obra. Olha a diferença. Que você tenha no seu coração o Espírito Santo, que você imita Lídia, as características de Lídia, para fazer a obra do Senhor. Porque quanto menos entrega a causa do evangelho por parte do cristão, mais tempo o diabo tem para amarrar e enganar os que não conhecem a verdade. É a hora de ouvir, crer, se entregar, se batizar e servir. Tiatira era uma igreja que crescia cada vez mais em obras, fé, serviço e perseverança. Quem serve a Deus de coração aberto, naturalmente tem que crescer. Não aceita diminuir. Suas últimas obras sempre serão maiores e com mais qualidades do que as primeiras. Mas o crescimento também apresenta risco. A igreja de Tiatira, apesar de tantas virtudes, estava permitindo, em nome do crescimento, que influência mundana entrasse na igreja. Assim muitos estavam se corrompendo. Como isso era possível? Como uma igreja cheia de fé, amor, obras, perseverança estava se corrompendo? É o que nós vamos ver agora no capítulo 2, versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel,
mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel, quem é esta mulher? Quem pode ser esta mulher Jezabel? Seria literalmente uma mulher profetisa, que ao mesmo tempo em que ensinava também seduzia os homens de Deus, para que praticassem a prostituição e comessem coisas sacrificadas aos ídolos? Não creio que Jezabel possa ser literalmente uma mulher, mas sim que representa uma situação, um sistema, uma doutrina, ou mesmo uma conduta diabólica dentro da igreja, capaz de colocar em risco todo o seu trabalho espiritual. Quando o Senhor Jesus faz referência a Jezabel, é para que consideremos a história de vida dela em relação a Israel. E a partir daí, possamos ter uma ideia do perigo que ela representa. Não somente a igreja em si, mas para cada cristão. Jezabel havia sido criada em Tiro, uma cidade portuária fenícia. Seu pai, Etibaal, era rei e fazia sacrifícios a Baal. E era também sacerdote de Astarote, considerada deusa da fertilidade e da guerra. Está lá em Juízes capítulo 10, versículo 6, e também em 1 Reis capítulo 11, versículo 5. No tempo do profeta Jeremias, muitas mulheres de Judá adoravam Astarote, com o nome Rainha dos Céus. O rei de Israel, Acabe, se casou com ela para fazer uma aliança política e econômica com os sidônios, que eram vizinhos de Israel, a fim de fortalecer Israel contra os seus inimigos. Tiro era uma potência comercial e bélica na época. Essa aliança, do ponto de vista humano, parecia ter sido um golpe de mestre do rei Acabe. Querendo alcançar seus objetivos econômicos, ele agiu pela razão e pela astúcia. Mas na realidade acabou importando uma representante do inferno para dentro de Israel. Jezabel trouxe com ela o culto a Baal, instalou um templo a esse deus da fertilidade em Samaria, promoveu as mais cruéis perseguições contra os profetas do Senhor. 1 Reis capítulo 16, versículo 31, e também no capítulo 18, versículo 4. Baal era um deus que supostamente mandava chuva para a terra. Naquela época, Elias, quando foi falar com o rei Acabe, profetizou que não choveria mais até que ele mandasse chover de novo. Foi direto contra Baal. Veja que os deuses criados pela humanidade, eles são sempre associados com alguma coisa a ver com dinheiro. Baal era o deus da fertilidade, naquela época em que eles eram dependentes da chuva, da multiplicação dos animais, dependia da colheita, era tudo o que eles precisavam, fertilidade. Esse Deus Baal foi criado pela imaginação humana para apelar para esse anseio de dinheiro, de riqueza, de poder das pessoas. E não é diferente hoje. Você tem que ter discernimento, porque as épocas passam. Os nomes dos deuses vão mudando de acordo com as épocas, mas a situação é a mesma. Por isso que o Senhor Jesus usa o nome de mulher que viveu séculos antes de Tiatira, para descrever o que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Porque os cristãos, os judeus, sabiam muito bem quem tinha sido Jezabel. O seu nome aparece em Apocalipse como uma forma e figura de se referir ao paganismo, à idolatria e às falsas doutrinas que corrompiam espiritualmente alguns cristãos de Tiatira. A aceitação a essa prostituição espiritual desagradou ao Senhor Jesus. Tolerar é o mesmo que concordar.
E é exatamente isso que a igreja moderna tem feito nesses últimos tempos. Pois quase ninguém ousa denunciar o pecado e as falsas doutrinas para não ficar isolado e ser rotulado de seita. Por isso, preferem se submeter a esse sistema diabólico a depender da fé. Contudo, quem é de Deus não aceita a mistura, pois não há como agradar a ambos ao mesmo tempo. No versículo 21 diz assim: e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Deus deu tempo para que se arrependesse. Quando não há arrependimento ou confissão do pecado, o sofrimento é inevitável. O rei Davi relata a sua triste experiência ao tentar ocultar os seus pecados de Deus. Salmos 32, versículo 3 e 4. Quando uma pessoa se prostitui, ela peca contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. E também no capítulo 6, versículo 16 e 19. De igual modo, a infidelidade para com Deus é considerada prostituição espiritual. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 a 8, capítulo 19, versículo 2, e também Jeremias capítulo 3, versículo 1 ao 3. Você pode ler na sua casa todas essas referências bíblicas que eu estou te passando. Também está na nossa apostila, que você está fazendo o download e acompanhando com esse vídeo, esse ensinamento. Na sua infinita misericórdia, o Senhor concedeu tempo à igreja de Tiatira para que se arrependesse e abandonasse a sua prostituição. Mas ela não se arrependeu e preferiu continuar na sua iniquidade, dando ouvido aos falsos ensinamentos de Jezabel. Versículo 22. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Eis que, porém, numa cama. Por causa das perversões sexuais de Jezabel, o Senhor Jesus usou uma linguagem figurada para expressar o castigo inevitável que viria sobre ela e sobre seus seguidores por não terem se arrependido. Nada é mais humilhante para o ser humano que um leito de dor. Assim, de nada valem os recursos, o nome, o conhecimento e a capacidade perante esse momento. Deus permite que surjam situações ruins e grandes problemas não para punir o pecador, mas para despertá-lo sobre a necessidade de arrependimento. Versículo 23. E destruirei com morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. A prostituição espiritual da igreja de Jezabel gerou filhos corrompidos na fé. Esses filhos têm estado mortos nos seus delitos e pecados. Assim, há uma grande diferença entre os que são gerados pela palavra de Deus, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, e os que são gerados da carne, como está escrito em Romanos 8, versículo 13. Nesses últimos tempos, o diabo tem enganado e seduzido a muitos com doutrinas totalmente distorcidas e contrárias às sagradas escrituras. Alguns têm se perdido por darem ouvidos a espíritos enganadores, que usam a boca de supostos servos de Deus para espalharem mentiras e difamações. Por isso, é preciso ter muito cuidado com aquilo que se lê e ouve. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram,
como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Em Tiatira havia muitas pessoas que permaneciam fiéis ao ensinamento da palavra de Deus. Por isso não aceitavam a ideia que deviam conhecer as profundezas de Satanás. Isto é, havia um pensamento na igreja que dizia que primeiro deveria se provar das coisas pecaminosas para depois experimentar a grandeza da misericórdia e do amor de Deus. Hoje não é diferente. Hoje muita gente pensa dessa forma. Era assim que queriam se justificar aqueles que haviam se corrompido por se entregarem a essa ideia. Romanos capítulo 6, versículo 15. Mas será que é preciso praticar o que é do diabo para depois experimentar a salvação, como dizem alguns? Será que é necessário conhecer primeiro o mundo para depois se converter? A resposta é nunca, jamais. Aqueles que se firmam contra a doutrina de Jezabel, o Senhor promete não jogar outra carga, ou seja, outro sofrimento sobre as suas vidas. Versículo 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Foi dado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos vencedores. Se eles não assumiram ainda essa condição, é outra questão. Essa autoridade não se limita ao mundo físico, mas abrange sobretudo o espiritual. Com ela, podemos subjugar os espíritos malignos, principados e todo o poder do inferno, como está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. Enquanto o povo de Deus não assume essa autoridade que lhe foi delegada, o diabo, por intermédio de uma infinidade de seitas e religiões pagãs, vai dominando os povos e nações de toda a terra. Os vencedores em Jesus Cristo são a única chance de salvação para as nações, pois ele não tem ninguém com quem contar neste mundo para salvá-las, a não ser os seus servos verdadeiros. Somos nós que, servos de Deus, você que crê no Senhor, que conhece a palavra de Deus, que Ele deu autoridade para você livrar e tirar uma alma do inferno, da tristeza, da angústia e trazer a salvação a ela. Então, faça bem jus dessa autoridade que o Senhor Jesus tem te dado. Versículo 28 e 29. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrela da manhã é o próprio Filho de Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que resplandece o seu brilho e a sua glória, por intermédio do seu Santo Espírito, na vida daquele que crê. Então, chegando ao final de mais um estudo, a quarta igreja, Tiatira, que você possa guardar esse estudo no teu coração, que o Espírito Santo possa transformar a tua mente, o teu coração e a tua alma, para que você venha a ser uma pessoa com as características dessa igreja, né? Uma igreja que tinha obras, amor, serviço, fé, paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Tem a característica de Lídia, sempre pronto a atender a voz do Senhor. A alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Que o Espírito Santo reine em sua vida,
transborde o seu coração da presença dele. Que a graça e a paz e o amor do Todo-Poderoso esteja contigo. Se tu uma bênção, haja luz na tua vida, que Deus abençoe em nome de Jesus.